Olá, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavras do Bem. E hoje, mais um quadro do Palavras do Bem Convida. Recebemos no nosso programa hoje Djalma da Costa Pereira Filho, ou conhecido como Seu Djalma, como nós conhecemos carinhosamente no meio espírita. Seu Djalma é presidente da Associação Espírita Leopoldo Machado, a AELMA, e também é expositor, coordenador de alguns estudos. Profissionalmente, ele é formado em administração de empresas, também formado em teologia e é servidor público, auditor de tributos do Estado. É com muita alegria, seu Djalma, vou chamar o senhor assim, que nós recebemos o senhor aqui no nosso programa Palavras do Bem. Gostaria de escutar um pouco das suas considerações iniciais. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite, muito honroso, e falar da doutrina espírita, essa doutrina de consolação, de esclarecimento, que estuda o homem, na verdade, porque o espiritismo estuda o espírito humano, mergulha, se aprofunda nesse estudo. E estudar a doutrina, na verdade, é nos conhecermos a nós mesmos, né? Então, isso já é uma coisa empolgante, né? É verdade. Muito interessante. É verdade. E hoje a gente traz aqui na nossa conversa, aproveitando, já sei que o senhor é um adepto da Bíblia, né, para que a gente, como fonte de estudo que nós temos, e muito rica que ela é, que nos dá essa possibilidade. Então, dentre Bíblia e doutrina espírita, eu queria que o senhor, se pudesse, nos desse uma dica sobre a importância da Bíblia para o espiritismo ou para o espírita em si. A Bíblia ela é de fundamental importância para todos nós. É o livro sagrado da humanidade do Ocidente. Kardec teve essa visão. É tanto que ele apresenta Moisés como a primeira revelação, Jesus, o Cristo, como a segunda revelação, e o Espiritismo como a terceira revelação. Quando Jesus diz, muitas coisas vos tenho ainda a dizer, mas nem tudo poderei suportar, né? Porque a humanidade não estava apta, ele está fazendo uma promessa futura. É tanto que lá, nesse capítulo 16 de João, no versículo 25, se não me falha a memória, Jesus diz assim, eu vos falo por parábolas. Algumas traduções diz por figuras, mas chegará a hora em que eu vos falarei abertamente do Pai. Né? Kardec sentiu isso, tanto que Kardec diz que o Espiritismo é eterno. Ele está na promessa lá de trás. Joel, por exemplo, quando ele diz, naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Não é? No século XIX, a mediunidade se estendeu por todos os rincões da Terra, chamando a atenção do homem para uma dimensão espiritual, para os habitantes dessa dimensão. E Kardec, o grande codificador, com essa missão, ele envereda por aí e nos trouxe de forma fantástica a doutrina que nós conhecemos. Não é? Então, gostaria, me veio à mente, me lembrei de uma colocação de Herculano Pires. Ele nos diz que o Livro dos Espíritos é uma sequência natural da Bíblia. Uma continuidade. Uma continuidade, não é? Porque quando Jesus diz, muitas coisas vos tenho a dizer, mas nem tudo poderei suportar agora, nós não poderemos admitir, por exemplo, que ele fala aí do Consolador. Eu vos enviarei o Consolador. Né? Aí se diz geralmente, não, o Consolador ele veio no Pentecostes. Não, o Consolador não é o Espírito Santo. Um detalhe interessante, porque Jesus diz assim, o Consolador que o mundo não vê, nem o pode receber, porque não o conhece,
E ele só poderá vir se eu me for. O Espírito Santo já estava no mundo. Quando Jesus, por exemplo, vai ser circuncidado, vai levado ao templo, e lá Simeão aparece, o texto diz: Simeão pegou a criança levado pelo Espírito Santo. João Batista tem uma visão. Ele ouve uma voz que diz: este é meu filho bem-amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vê o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre Jesus. O Espírito Santo já estava no mundo. O Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, nem está preparado para recebê-lo, é uma promessa, né, para nós espíritas, do Espiritismo que viria futuramente. Então, o Espiritismo é uma sequência natural. Kardec coloca como a terceira revelação. É preciso, então, entendermos que a Bíblia, para nós, é de fundamental importância. E nós temos esse fato bem interessante, porque quando nós falamos com outros irmãos de denominações religiosas distintas da doutrina espírita, eles costumam dizer que só acreditam naquilo que está escrito, né? E quando a doutrina espírita nos traz a reencarnação, é quando os irmãos nos falam de que não está escrito lá na Bíblia que se faça menção à lei reencarnacionista. Então, dentro dessas possibilidades, a reencarnação, ela está escrita nos livros sagrados, está escrita no Novo, no Velho Testamento? Naturalmente a palavra reencarnação não está na Bíblia. Como não está na Bíblia a palavra Santíssima Trindade. E os irmãos acreditam, não é? Não está escrito na Bíblia Deus Trino, Deus Unitrino ou Triuno. E os irmãos acreditam. Não está a palavra reencarnação, mas está a palavra é necessário nascer de novo, dita por Jesus, não é? Então, a reencarnação ela está na Bíblia e ela é ensinada pelo próprio Cristo de Deus. No último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, entre Malaquias e o Novo Testamento, passam 400 anos. No capítulo 3 de Malaquias, no versículo 1, está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro adiante de mim para preparar os meus caminhos. Que isso é interessante. Se nós observarmos, é Jesus quem está falando, talvez até psicografando através de Malaquias. Eis que eu enviarei o meu mensageiro adiante de mim para preparar os meus caminhos. Num capítulo na Bíblia protestante, que esse capítulo de Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 3 é dividido em mais um, no quarto capítulo. Na Bíblia católica é um capítulo só. Capítulo 3, 3:1 tem essa passagem. E 4:5 ele diz quem é esse mensageiro. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias para preparar os caminhos do Senhor. Em Mateus, 400 anos depois, agora Jesus já no mundo, quando Jesus vê João Batista pregando, Jesus diz uma coisa muito interessante. E nós estamos citando aqui a Bíblia revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada, que essa Bíblia ela foi encontrada pelo pesquisador Tischendorf, Constantino Tischendorf, no ano de 1889, se não me falha a memória, no convento de Santa Catarina, que fica aos pés do Monte Sinai. Ele pernoitava lá, e uma frieza muito grande, então os monges queimavam alguns pergaminhos para fazer calor. E aí Tischendorf encontrou o que nós conhecemos hoje por das traduções mais antigas. Ele encontrou lá nesse mosteiro, do ano 340, que é uma tradução em grego, em letras maiúsculas e todas unidas, né? Então, Tischendorf encontra essa Bíblia
E os irmãos evangélicos fizeram a tradução dessa Bíblia. É o que nós conhecemos como uma Bíblia revista e atualizada, essa Bíblia. Nessa Bíblia, Jesus, quando vê João Batista pregando, ele diz, é dele, faz menção a Malaquias, é dele que está escrito, eis que eu enviarei o meu mensageiro adiante de mim. Pois se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Isso é uma afirmação direta da boca do Cristo. Interessante, 400 anos depois. 400 anos depois. Esse texto que nós acabamos de dizer, ele nas outras Bíblias ele está alterado. Por exemplo, se quereis dar crédito, é este o Elias que estava para vir. Um artigo, um o antes de Elias. Não era necessariamente Elias, mas alguém que tinha as características de Elias, né? Mas aí nessa tradução, Jesus diz, se quereis reconhecer. Quando eu lhe vi pela primeira vez, eu lhe conheci. Quando eu lhe revi, eu lhe reconheci. Essa expressão sai da boca do Cristo. Se quereis reconhecer, é ele o Elias que estava para vir. Isso é uma afirmação direta da boca do Cristo. E nós vamos ter uma outra afirmação direta também da boca do Cristo. É aquele fenômeno lá do Tabor. Quando eles descem, depois de se manifestar Moisés e Elias, que eles perguntam, Senhor... Da transfiguração. Da transfiguração. Isso que aí é o Espírito, na verdade, eles perguntam se João seria a reencarnação de Elias, porque aparece, na verdade, o Espírito de Elias e não o Espírito de João. Isso é assim? É. Eles dizem assim, porque isso é muito interessante. Mas Jesus, quando eles descem aí da transfiguração, que é uma coisa interessante, na descrição de Lucas, ele descreve isso de uma beleza singular. Ele diz, 8 dias depois daquelas profecias, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu com eles ao monte. E tendo orado, eis que apareceram conversando com eles Moisés e Elias. Não é? Por que não apareceu João Batista? É a pergunta, poderia se perguntar. Porque nós aprendemos no livro do Espírito que o Espírito aparece com a forma que ele quer, da encarnação que ele já viveu, da personalidade que ele já viveu. E ele aparece aí como Elias. Mas quando eles descem daí, os discípulos fazem uma pergunta interessante a Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque, na verdade, os escribas estavam fazendo menção à passagem de Malaquias, que Elias viria como precursor. A pergunta, na verdade, é essa. Ô mestre, se o Senhor é o Messias, que nós sabemos que o Senhor é, e se os escribas dizem que Elias deve vir como precursor do Messias, o que está fazendo Elias ali em corpo espiritual? O que levou Jesus a responder, em verdade vos digo, Elias já veio, habitou entre eles, e eles não o conheceram. Não é? Isso é uma afirmação direta. Uma que Jesus dizendo, Elias já veio. É ele o Elias que estava para vir. Né? E outras ele dizendo, Elias já veio. 2 afirmações diretas do Cristo de Deus. Então Jesus prega a reencarnação, Jesus ensina a reencarnação. De uma forma assim, quando a gente para entender, né? Quando a gente para refletir sobre as falas do Mestre Jesus, a gente compreende, dentro da questão do que nós também compreendemos sobre reencarnação, de que se trata realmente de uma forma de abordar a reencarnação. Então, na própria Bíblia está escrita, está dita, né? Tá dita. Aí. Pode ser que não seja o nome, não, mas está bem ensinado. Quando Nicodemos fala de que nós não podemos ver o reino dos céus se não nascer de novo, está lá em João, né, essa passagem. Há uma referência aí clara também à reencarnação, ou a gente pode interpretar de outra maneira? Jesus, no diálogo com Nicodemos, que é fantástico, né? Nicodemos vem na calada da noite, todo encapuzado, na casa de João, onde Jesus estava, porque João é o único que faz menção a essa passagem.
E Nicodemos diz a ele: Senhor, sabemos que vens da parte de Deus, porque não é possível um homem fazer o que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus deve ter feito um sorriso, né? Ele, impressionado com os feitos de Jesus, Jesus disse: em verdade te digo, Nicodemos, não verá o reino dos céus aquele que não nascer de novo. Nicodemos entendeu que era a reencarnação, que é tanto que ele pergunta: mas como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe? Aí, se fosse falsa a ideia, Jesus teria dito: e quem está falando nisso? Ao contrário, Jesus diz: mas como? És tu mestre em Israel e ignoras estas coisas? Estas coisas, porque Nicodemos, como doutor da lei, ele devia conhecer a reencarnação, porque estava na cabala, que era um conhecimento só passado para os doutores da lei, de boca a ouvido. Né? E ele devia, a reencarnação na roda da vida está lá na cabala, ensinando a pluralidade das existências. Ele, como doutor da lei, devia saber disso e ignorava. Mas como? És tu, mestre em Israel, e ignoras estas coisas? Na verdade, nós falamos daquilo que vemos e ouvimos. Quando eu vos falo das coisas da terra, que veis e não me entendeis, e quando eu vos falar das coisas do céu, o que é que Jesus está dizendo a ele? Tu que vês todo dia crianças nascerem cegas, surdas, mudas, mutiladas. Isso é uma prova autêntica da reencarnação, não é? A reencarnação é uma lei de Deus, é lei universal, quer eu acredite, quer não. Não é? A reencarnação, ela explica a justiça divina. Por que uma criança está nascendo tão mutilada? De onde vem essa deformidade? Não é? Então, Kardec tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: a reencarnação explica aquilo que, sem a reencarnação, continua inexplicável. É verdade, porque nos torna bem injusto o fato, até você já citou aí a questão das pessoas com deficiências físicas, com limitações físicas, mas nós vemos, eu lembro que uma pessoa disse uma vez a mim assim: Thálio, se a gente não entender a reencarnação, como a gente vai explicar o filho do príncipe que nasce lá no palácio, né, na Inglaterra, e uma criança que nasce já portadora de um vírus HIV na África, passando por dificuldades, né, e jogada ao léu? O Deus, né, dessa justiça onde estaria? Se não fosse a reencarnação, realmente a gente ficaria sem explicações, né? Até o próprio Deus a gente ia ficar contra, né? Que Deus é esse, né? Perfeito. A reencarnação, ela é interessante. Existem duas formas de você detectar a reencarnação. Uma através da profecia, no caso de Jesus dizendo: ele mesmo é Elias. Isso é uma afirmação direta. Jesus está dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias. E pelas características psicológicas. Por exemplo, João Batista vem como Elias, mas o mesmo espírito, com as mesmas inclinações, com as mesmas tendências, com os mesmos gostos, se vestia da mesma maneira que Elias se vestia, comia mel silvestre com gafanhoto, vestia-se, não é, com um cinto de couro, com um cajado, procurando lugares esmos, a meditação. Era o mesmo espírito com os mesmos gostos. As semelhanças são inconfundíveis. Inconfundíveis. Aliás, tem um grande pesquisador que desencarnou recentemente, Ian Stevenson, psiquiatra norte-americano. Ele, pelos idos de 1997, se não me falha a memória, ele publicou dois livros. Um com 1.200 páginas e o outro com 1.100 páginas, mais ou menos. O título do livro é Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia dos nascimentos com marcas de nascença e defeitos de nascença. Nessa obra ele faz um estudo fantástico de crianças que se lembravam quem eram, que tinham sido e como haviam falecido, e traziam a marca no corpo, porque a doutrina espírita também estuda isso. Se nós temos um corpo espiritual,
Se eu levo um tiro no peito e morro, o corpo espiritual ficou lesado. É tanto que quando Jesus aparece, o corpo tem ainda as marcas da crucificação. Não me toques porque ainda não subi para o meu Pai. Não é? O corpo fica lesionado, o corpo espiritual. Então, quando muitas vezes eles reencarnam, aquela cicatriz que tem no corpo pré-existente, que é o modelo organizador biológico de Guimarães Andrade, um grande pesquisador espírita, ele traz a marca para essa existência dos fatos acontecidos com ele na existência anterior, que é uma prova incontestável, né? Isso é uma prova incontestável. Paulo de Tarso, trazendo nos seus ensinamentos, Paulo ele cita, ou ele fala, ou ele faz menção à reencarnação nas suas falas? Olha, Flávio Joséfos, grande historiador hebreu naturalizado romano, ele vai nos dizer na sua obra A História dos Hebreus que os fariseus eram reencarnacionistas. Os essênios também eram reencarnacionistas. E Paulo se dizia fariseu e filho de fariseu. Não é? Naturalmente, tem uma tendência, né? Tem uma passagem em Hebreus muito interessante. Ela, em Hebreus, aqui no capítulo 11, versículo 25, se não me falha a memória, tem uma passagem, ou melhor, 11, 35. Ele escreve aqui: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algema e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa palavra ressurreição significa no texto reencarnação. Alguém pode dizer, não, foram aquelas mulheres que os filhos foram ressuscitados. O filho de Serepta, por exemplo. O rapaz adoeceu e foi ressuscitado por Elias. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou o menino que ia no cortejo fúnebre e depois foi para a mãe, voltou para a mãe. Mas o texto não se refere a esses casos de ressurreição. Aqui diz de que morreram. Corpos mutilados, Foram corpos mutilados, torturados, cerrados ao meio, mortos a espadas, degolados. Não é? E eles se negaram. Ele tem um trecho aqui muito interessante, quando ele diz aqui: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior reencarnação, pagarem o que deviam para voltar em condição melhor. Se acovardaram, se negaram a passar pelas provas que vinham passar no mundo, não é? É assim que nós entendemos. O texto é muito interessante, nos mostra claramente que as mulheres não estavam no cemitério esperando os seus mortos. Mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, não é? E diz que eles haviam morrido. E Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica, na verdade, uma parte, né, sobre reencarnação e ressurreição, né? Faz essa diferenciação, inclusive porque a própria doutrina dos espíritos, por ser uma doutrina e estar aliada à própria ciência, ela nos fala da impossibilidade também do próprio corpo físico, biológico, após ser detectada a sua morte, em decomposição, os órgãos vitais voltarem a funcionar de uma forma que parece que nada existiu. Então, o que nos parecia mais de entendimento melhor é também a lei reencarnacionista. Tem uma passagem na Bíblia que diz: aquele que desce à sepultura jamais se levantará. Quem é que desce à sepultura? O corpo.
jamais se levantará, não é? Na verdade, assim, a gente entende por umas questões que algumas pessoas falam sobre os milagres de Jesus, né? Que trazia o corpo ressuscitar, mas que você acaba de também trazer um trecho da própria Bíblia que nos fala que o corpo ele não tem como retornar, mas o espírito, que é imortal, né? Sim, e se fazendo vestir de outra veste corpórea em outras encarnações, para que possa dar continuidade ao seu trajeto de progressão. Dúvida. Um detalhe interessante naquela passagem de Nicodemos: é necessário nascer de novo. No grego, nascer de novo, ele vem acompanhado com o verbo nagenan. Agenan, o verbo grego agenan, e o verbo composto anagenan. A tradução literal deste verbo é dar à luz, parir, expulsar do útero. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele está falando em nascimento biológico. E não de conversão, às vezes, não né? De um nascimento. Diga, eu estou em vida e agora estou convertido, por Maria exemplo, de Magdala, né? Converteu-se, Saulo de Tarso converteu-se. Sim. Não é essa a conversão. Jesus diz nascer de novo, nascer biologicamente. Porque no grego, ele é acompanhado do verbo agenan e o verbo composto anagenan, que significa literalmente dar à luz. Então é um diálogo em nascimento biológico. Ele está falando de nascimento biológico. Então a gente, Sr. Djalma, fica aqui, né? A gente firma de que a Bíblia realmente pode não ter a palavra reencarnação escrita na sua forma literal, mas nós temos vários episódios que nos remetem à lei reencarnacionista, assim como a própria mediunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem a palavra reencarnação, mas tudo que está lá mostra claramente a necessidade da alma avançar, da alma evoluir, da alma progredir nessa marcha incessante para os braços de Deus. E o tema é tão interessante, né, que a gente fala muito sobre a questão da própria lei reencarnacionista, e com esse livro tão cheio de história e tão cheio de ensinamentos para a gente, que a gente vai lembrar sobre esse elo da reencarnação com a Bíblia, que a reencarnação já havia há muito tempo, né, milenar, falado, que não foi algo apenas de Kardec que nos trouxe. Kardec trouxe de uma forma bem mais, vamos dizer assim, bem mais precisa, o que significaria, o que seria a reencarnação para a gente, como nós utilizaríamos a sua justiça. Mas a reencarnação já é falada na Bíblia em milênios, há muito tempo. Todos os livros sagrados da humanidade fazem menção, citam os Vedas, os Upanishads, todos eles fazem menção, os filósofos, Sócrates, Platão, falam. Então não vamos botar eu costumo dizer que a própria mediunidade também, a gente não vai botar na conta da doutrina dos espíritos, como a reencarnação também não. Ela é um patrimônio da humanidade. É uma lei universal. Então, a gente fica muito feliz hoje de ter recebido aqui o Sr. Djalma, uma conversa enriquecedora. Vale a pena a gente assistir, várias vezes, vale a pena a gente procurar as citações que o Sr. Djalma aqui nos trouxe da Bíblia, para que a gente acompanhe como um processo dentro de uma lógica, ele nos traz um sentido engrandecedor. Para a gente finalizar aqui, Sr. Djalma, eu vou... Me chame de Djalma. Djalma, tá certo. Então, ele esperou o programa todinho para vir no final para ser Djalma, né? Eu sou barba preta e a minha branca. É verdade. Eu vou citar aqui algumas palavras, se o senhor puder me responder com a primeira palavra que vier na mente do senhor. Sei que peguei o senhor um pouco desprevenido, mas que a gente possa falar a primeira palavra que traga um significado, né? Então, Bíblia. O livro da humanidade. Livro dos Espíritos. O livro Luz, que dá sequência à Bíblia. Jesus. A luz do mundo. Kardec. O seguidor do Cristo de Deus. Djalma. Um pecador.
Eu adoro, quando eu cito o nome do entrevistado, eu fico ansioso para saber o que eles vão falar deles. E é muito gostoso escutar essas palavras tão cheias de verdade, né? Que ainda nós estamos ainda imperfeitos e buscando ir no rumo dessa evolução e da luz. Então, Djalma, gostaria de agradecer a sua participação aqui, ficamos muito felizes e engrandeceu muito o nosso programa com as suas considerações. Ok, foi um prazer muito grande. Eu me senti até mais bonito na sua presença. Foi, viu? Que bom. Foi. E é de todos vocês que estão aqui, jovens, tão bonitos. Agradeço, peço desculpa se alguma alguma resposta não saiu à altura, mas me senti muito feliz mesmo. Que bom. Então, a vocês o nosso muito obrigado. Nós nos encontramos no nosso próximo programa Palavras do Bem. Um abraço e muita paz. Até o nosso próximo encontro.